Olá, estamos aqui no Saudecast com a doutora Rosa Ávila e para tirar algumas dúvidas sobre anestesiologia. A doutora é médica pela Escola Paulista de Medicina e é uma honra ter a senhora aqui. Eu que agradeço, Carol. Qual o papel da especialidade anestesiologia na medicina? Olha, você perguntar para o anestesista qual é o papel do anestesista, pois é, anestesia, na verdade, pessoal, é uma especialidade muito importante, porque sem anestesia não é possível nem operar, nem fazer alguns exames diagnósticos, como, por exemplo, ressonância nuclear magnética para pacientes claustrofóbicos. Endoscopia, precisa de fazer anestesia. Então, parto, precisa de anestesia. Então, qualquer cirurgia, às vezes até cirurgia odontológica, precisa do especialista chamado anestesiologista. Certo. E como funciona o processo de administração da anestesia no paciente? Então, eu queria dizer para vocês que a anestesia é uma especialidade médica com 3 anos de residência depois dos 6 de medicina, número 1. Número 2, a Carol me perguntou como é o processo de administração da anestesia. Então, nesta pergunta, eu vou contar um pouquinho para vocês o que é anestesia. Então, a anestesia, na verdade, é um estado que você provoca no paciente, o paciente não fica anestesiado sem a administração de determinados medicamentos, sejam eles endovenosos, sejam eles inalatórios ou através de bloqueios, que depois eu vou explicar o que é. Então, isso é anestesia. Nesse estado denominado anestesia, a pessoa precisa experimentar inconsciência, isto é, ela tem que estar dormindo. Esse sono não é um sono comum, um sono reparador, que você dorme e acorda com aqueles tipos de sono que a gente tem durante uma noite normal de sono. Isso é um coma induzido, irreversível, é um estado de coma reversível. Então, essa é a primeira parte do processo da anestesia, que é a hipnose. A segunda parte é a analgesia. Analgesia, o próprio nome diz, o sufixo an, que quer dizer negação, ausência de dor. O anestesista vai fazer com que você não sinta dor durante o procedimento. Como é que você sabe se o paciente está sentindo dor ou não, se ele está dormindo? Espera que eu conto daqui a pouco. Terceira parte é bloqueio do sistema nervoso simpático. Toda vez que você provoca dor em alguém, quando você corta o dedo, está lá, corta o dedo no papel, por exemplo. Aquilo dói muito. Então, o sistema nervoso simpático ele é acelerado, né? Você começa a ter taquicardia, hipertensão. A gente tem que fazer um bloqueio do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Muito bem. E a outra parte é o relaxamento muscular. O paciente precisa ficar imóvel para determinadas cirurgias. Não pode mexer. Obviamente, o paciente vai operar o olho, não dá para mexer. O paciente vai operar o dedo, não pode mexer. O paciente vai operar a barriga, não pode mexer. Então, tudo isso faz parte do processo denominado anestesia. E também a dor pós-operatória. Além disso, durante a anestesia, todas as funções fisiológicas do paciente têm que ser preservadas e essa é função nossa, do anestesista. A hidratação, a quantidade de diurese, não só os batimentos cardíacos, a pressão arterial, o nível e a profundidade anestésica e tudo isso a gente mede com os monitores, a gente lança a mão de monitores para poder fazer e acompanhar o paciente durante todo o processo anestésico cirúrgico. Certo. Respondi? Respondido. E, doutora, existe algum risco ou efeito colateral da anestesia no paciente? Bom, tudo tem risco, até andar no shopping, né, quando tá aquele negócio piso molhado, aí você anda e cai. Mas não é bem assim que funciona. Hoje em dia a gente dispõe de drogas ultramodernas. Essas drogas podem ter determinados efeitos colaterais, todos previsíveis, e o anestesista que conhece a sua especialidade e conhece essas drogas tem por obrigação tratar qualquer intercorrência. Mas todo mundo vai ter uma complicação? Não funciona assim. Quanto mais grave o paciente do ponto de vista clínico, maior a chance dele ter uma complicação relacionada ao problema de saúde que ele tem antes da cirurgia. Número 2, você só faz anestesia porque o paciente vai operar. Vamos supor que o paciente seja um paciente coronariano, tem lá as artérias coronarianas de alguma maneira obstruídas, e ele vai ter que operar o quadril. O risco está no coração dele.
Então, muitas vezes, antes de fazer a anestesia, o paciente precisa ser avaliado do ponto de vista anestésico, pelo anestesista, do ponto de vista clínico, pelo especialista, que deve dar atenção e compensar o máximo que puder o problema de saúde anterior do paciente. Então, o paciente vai ao clínico, vai ao cirurgião, o cirurgião diz, você precisa operar a hérnia. Muito bem. Ou a mulher precisa fazer a retirada do útero, chama histerectomia. Então, essa paciente, uma vez apta à cirurgia, ela passa eventualmente no clínico para fazer exames ou eventualmente no anestesista para fazer exames e para se conversar a respeito dos riscos e benefícios, inclusive na escolha da melhor técnica anestésica para aquele paciente naquele dia. É complexo isso, né? Uhum. Eu estava falando na pergunta anterior sobre como funciona o processo anestésico e eu queria falar para você, neste momento, já que um assunto puxa o outro mesmo, quais são os tipos de anestesia que existem. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Então, a primeira coisa que tem é a anestesia local. O que é anestesia local? Você precisa tirar uma unha, sei lá. Então, a gente faz anestésico local num determinado nervo que inerva aquele dedo, para que o dedo fique adormecido e a pessoa não sinta dor, mas ela está acordada. Então não é anestesia geral nem sedação, ela é anestesia local. Anestésico local, ele pode ser administrado pelo anestesista ou por um cirurgião. Para o cirurgião fazer a administração do anestésico local, a quantidade de anestésico local não deve, por recomendação do Conselho Federal de Medicina, não deve ultrapassar uma determinada quantidade, a partir da qual ele precisa de um outro profissional junto, que é o anestesista. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Isso é anestesia local. Número 2, tem sedação. O que será que é a sedação? Sedação leve, moderada e profunda. Sedação, o paciente dorme, mas ele não perde as suas funções, por exemplo, respiratórias. Continua respirando por ele mesmo, sem ter o auxílio de uma máquina ou sem ter o auxílio do anestesista. Mas ele às vezes precisa de um suporte adicional de oxigênio, porque quando você faz a sedação, o drive respiratório, a capacidade da pessoa respirar e trocar gases com ar ambiente diminui. Então ela respira mais devagar, né? Para isso você oferta à pessoa oxigênio. Oxigênio através de catéter, de máscara, de várias coisas. É um suplemento adicional de oxigênio para qualquer sedação. Muito bem. Eu já falei quais são as três, né? Leve, moderada e profunda. Depois disso, você tem uma anestesia que a gente chama de bloqueio de neuroeixo. O que é o neuroeixo? É o encéfalo e a medula. O neuroeixo fica protegido pela coluna, pelo crânio e pela coluna da gente, a coluna cervical, torácica, lombar, sacral. É a medula. Não é a medula óssea. A medula óssea é aquilo que a gente colhe para doar, para fazer transplantes de medula óssea em pacientes que têm algumas doenças hematológicas. Mas a medula vertebral é de onde saem os nervos que vão inervar todo o corpo da gente, certo? Sim. Então, bloqueio de neuroeixo é você administrar anestésico local, em geral, na coluna. Tem um local certo para administrar, que pode ser dividido em RAC e peridural ou ainda duplo bloqueio, quando você faz a RAC e a peridural junto. Qual que é a diferença entre a RAC e a anestesia e a peridural, que era a próxima pergunta? A RAC e a anestesia, você perfura a dura mater. Nossa, você está falando muito mediquês. Vou explicar. A grosso modo, a dura mater é a pelinha, entre aspas, bota bastantes aspas nisso, que recobre o encéfalo e a medula, para proteger. Nessa dura mater ainda a gente tem boiando o nosso cérebro, o cerebelo e a medula, eles ficam boiando dentro do líquor. Então quando você faz a RAC na coluna da pessoa, você perfura a dura mater, vê sair o líquor pela agulha e você injeta anestésico. Aí a pessoa fica com aquela região do corpo paralisada, em geral da cintura para baixo. Ela é utilizada para cirurgias que são da cintura para baixo. Ou para você fazer anestesia propriamente, ou para você fazer uma outra modalidade chamada analgesia. Analgesia é você só tirar a dor sem tirar os movimentos da perna, por exemplo, a grávida.
você faz um duplo bloqueio, uma peridural numa grávida, ela continua mexendo as pernas, andando pelo corredor do hospital, até o trabalho de parto se desenvolver, ela poder ter neném. RAC, peridural. Então, a RAC é diferente da peridural, porque a RAC, a anestesia, perfura a dura mater para injetar o anestésico dentro do líquor. Sobre a RAC, eu já fiz uma cirurgia e eu precisei tomar RAC. Eu lembro que uma das recomendações era não se levantar. Existe isso? Não. Esse existiu mais ou menos há uns 30 anos atrás. As agulhas de RAC anestesia eram muito calibrosas. Então, quando você perfura a dura mater, você faz uma fístula. Quer dizer, o líquor fica vazando. Esse vazamento de líquor dá dor de cabeça quando a pessoa levanta. É por isso que antigamente pedia-se para a pessoa ficar em decúbito dorsal horizontal na cama 24 horas. Mas a incidência de cefaleia pós-RAC é o nome que se dá à dor de cabeça depois de uma anestesia chamada RAC anestesia, cefaleia pós-RAC. É de 0,3%. Quer dizer que uma pessoa em cada 300 vai ter a dor de cabeça. É muito raro. Por quê? Porque as agulhas são muito fininhas, é igual um fio de cabelo. E elas têm uma ponta apropriada e só divulsiona as fibras da dura mater, não perfura. É bem interessante tudo isso. Nossa. Hoje eu fiz uma RAC. Todo dia da vida do anestesista. E a peridural, estava falando da diferença entre a RAC e a peridural, o depósito de anestésico na coluna é numa outra região antes da dura mater. Aí o anestésico, que é administrado uma quantidade maior, o anestésico local, ele se difunde para dentro da dura mater por um processo que chama osmose mesmo, difusão e osmose. E aí ele vai banhar os nervos. Então a RAC pega na hora e a peridural vai pegando aos poucos. Mas para o paciente o efeito é o mesmo, ele não consegue mexer as pernas. Ou se você diluir o anestésico na peridural, o que vai acontecer? Ele consegue mexer as pernas, mas não tem dor. Como é o caso do parto que eu te falei. E a gente faz muita peridural para pacientes que vão fazer cirurgias abdominais, para que ele não tenha dor durante a cirurgia e depois, assim, você economiza, entre aspas, é tudo entre aspas aqui, porque para que a explicação fique mais clara. Você economiza anestésico geral para que a pessoa acorde mais rápido. Isso faz parte da modalidade que a gente chama de analgesia multimodal. Você usa pouco anestésico em cada um dos sítios onde os anestésicos fazem efeito para diminuir os efeitos colaterais dos anestésicos e obter uma analgesia melhor para aquele paciente. Certo. E existe essa relação entre paciente mais agitado, mais nervoso, precisa de mais anestesia? Isso é verdade? Sim. Todos os pacientes que vão ser submetidos a algum procedimento cirúrgico, em geral, estão muito ansiosos. Então, a gente conversa com os pacientes e, às vezes, é preciso a gente administrar, seja via oral, seja intramuscular, um pré-anestésico, antes dele ir para o centro cirúrgico. A gente tem feito cada vez menos isso hoje em dia, porque a boa conversa, o bom relacionamento entre o médico e o paciente dão conta dele ir ao centro cirúrgico e acordado ainda para ter inclusive a experiência de ver que o seu médico está lá, de ver que o membro que vai ser operado é aquele mesmo, de responder algumas perguntas que são praxe dentro da cirurgia segura pela Organização Mundial de Saúde, né? Então o paciente às vezes está mais nervoso, mais ansioso, não é que você vai dar um balde de anestésico para ele, é que você talvez a dose inicial tem que ser um pouquinho maior para obter o efeito, né? Mas não é só isso. Não é só o paciente que está ansioso que precisa de uma dose assim ou assado. Pacientes que fumam, ou que bebem, ou que tomam alguns medicamentos que têm a mesma via de metabolização hepática pelo fígado, né? Portanto, do medicamento que eu vou utilizar, se o remédio que ele toma já tem aquela via funcionando, aí eu dou um remédio que tem a mesma via funcionando, o efeito do meu remédio é menor. Ou às vezes é maior, depende do que o paciente toma. É por isso que o anestesista, além de saber clínica, além de saber anestesia, além de conhecer os passos da cirurgia, precisa conhecer muita interação medicamentosa. Que medicamento vai provocar o que com relação à minha anestesia? Posso dar um exemplo? Claro. Então, o paciente que é usuário de substâncias psicoativas, por exemplo, cocaína. A
Cocaína exacerba o sistema nervoso simpático, ele é taquicárdico, o paciente já é hipertenso. Isso aí pode provocar efeitos com relação à anestesia? Pode. Então, o paciente precisa contar para a gente tudo que ele toma, né? Então, o paciente que é hipertenso, que é o exemplo mais comum. O paciente toma um remédio de manhã e à noite, a cirurgia dele é de manhã. Ele fala, estou em jejum, não pode tomar o remédio. Que é mentira. Ele precisa tomar o remédio. Porque se ele não tomar o remédio, ele vai chegar no centro cirúrgico hipertenso. E aí a quantidade que eu preciso de fazer de droga para aquela pressão abaixar é maior. Eu não tenho aquela, né? Ou eu baixo a pressão com drogas hipotensoras não anestésicas, ou eu vou baixar a pressão dele com anestésico. E no pós-operatório, assim que ele acordar, ele vai ficar hipertenso. Então precisa tomar os remédios antes da cirurgia. Certo. E o trabalho do anestesiologista, ele é acompanhar toda a cirurgia. Então não é só no início da cirurgia e fica tudo certo. Tem que acompanhar. Então existe a visita pré-anestésica, em que é obrigação do anestesiologista, eu gosto de falar anestesista, ele tem a obrigação de conhecer Existe o seu... algum motivo? Não, anestesiologista é a pessoa que estuda anestesia. E o anestesista é o profissional que faz anestesia, Certo. né? É mais fácil você falar até, né, anestesista. Então a gente conhece o seu paciente alguns dias antes, às vezes no dia da cirurgia, mas é recomendável que seja antes, pelo menos 24 horas antes, para você preparar mais adequadamente aquele paciente. Preparar como? Preparar o quê? Verificar as medicações que ele toma e se ele está tomando corretamente. Verificar a função cognitiva do paciente. Quando você conversa com o paciente, você tem noção se ele é um paciente que, do ponto de vista cognitivo, consegue conversar, consegue lembrar e vai ter ou não algum problema depois da cirurgia. Depois eu explico melhor essa história da função cognitiva, porque tem uma pergunta aqui que fala sobre qualidade e segurança. Muito bem. Eu preciso examinar o paciente, eu preciso olhar os exames dele, porque o anestesista é o profissional responsável por toda a medicina perioperatória. Então, a parte ventilatória do paciente é de minha responsabilidade, a parte de hidratação também. Hidratação está diretamente relacionada com a função renal. Eu preciso saber nefrologia, eu preciso saber os tempos da cirurgia. Então, eu conversei com o paciente na véspera da cirurgia, ou por telefone, ou pessoalmente numa consulta, que é o mais adequado. No dia da cirurgia, ele já conhece o seu médico, ou às vezes é outro médico, não tem problema, mas ele já sabe o que vai acontecer com ele. Então, a gente passa no quarto, faz assinatura de consentimentos, né? Sempre precisa fazer assinatura de consentimento da anestesia, da cirurgia, como eu vou fazer aqui da sessão de imagens. E depois o paciente recebe às vezes não recebe, medicação pré-anestésica. Muitos pacientes falam, eu quero ir dormindo que eu não quero ver nada. Mas o paciente tem mais de 65 anos, a gente não recomenda dar essa medicação no quarto do paciente, porque quem vai levá-lo ao centro cirúrgico é um maqueiro. Se ele tiver alguma complicação nesse período, quem é que vai atender? Entendeu? Então, a gente faz assim. No centro cirúrgico, onde é feita a anestesia, na sala de cirurgia, o paciente em jejum, depois eu explico por que precisa de jejum, o paciente vai ser monitorizado. Monitoriza o quê? A pressão arterial, monitoriza o coração com os eletrodos, como se estivesse fazendo um eletrocardiograma, e é um eletrocardiograma, a gente continuamente, durante a cirurgia, a gente observa ritmo, frequência e o formato da onda da atividade elétrica cardíaca. Também é da minha responsabilidade olhar, diagnosticar e tratar. E saber o que as minhas drogas vão fazer com a pressão, com o ritmo, com a frequência e com o formato da onda. Monitoriza a saturação de oxigênio com o oxímetro, que todo mundo conhece por causa do Covid. E se o paciente tiver alguma complicação adicional, a gente lança a mão de mais monitores. Se o paciente for bastante idoso, mais monitores. Quanto mais complicado o paciente do ponto de vista clínico, a gente tem outros monitores. Quanto maior a cirurgia, com maior perda sanguínea, maior exposição de vísceras, mais monitor precisa ter. E tem incontáveis monitores, a gente pode passar a noite inteira falando aqui de monitores. Muito bem. Uma vez monitorizado o paciente, que eu já conheço, e que já tem o sítio cirúrgico demarcado, tudo isso precisa fazer no quarto antes. A gente punciona uma veia. Ah, mas vai funcionar a veia acordado? Vai. Criança é que a gente tem lança mão de alguns artifícios, mas o paciente adulto, em geral, a gente punciona uma veia.
Em geral, de baixo para cima. Porque se você puncionar uma veia aqui e não conseguir pegar, se você puncionar a outra aqui, esta é tributária dessa aqui vai ficar vazando. Então é daqui para cá que a gente funciona. Tem aquela famosa veia do anestesista que a pessoa fala que aqui no punho. É mais ou menos assim. Mas a gente punciona uma veia para poder administrar os anestésicos. Para poder administrar qualquer outra medicação que o paciente precise. Que outra medicação o paciente precisa durante uma cirurgia além dos anestésicos? Analgésicos, medicação para não vomitar, às vezes o antibiótico, corticóide, tudo sou eu que injeto. Eu, anestesista, certo? Depois que você punciona a veia, aí vem a anestesia propriamente dita. Você tem a indução do sono, a manutenção da anestesia, a recuperação da anestesia, depois a sala de recuperação da anestesia e o cuidado com a analgesia pós-operatória. São todos esses passos. É bastante complicado de falar, mas para a gente que faz disso o dia a dia, e eu já faço anestesia há 32 anos, a gente vai sentindo o que é necessário para aquele paciente naquele dia, naquela cirurgia. Então é uma combinação de todas essas coisas. Incrível. É uma área bem complexa. É bem complexo. É bem complexo. E as pessoas falam, mas ele anestesia, só que anestesia dá uma injeçãozinha. Não é por aí. Não é por aí. Doutora, e tem algum avanço recente ou quais avanços recentes têm impactado positivamente para a segurança do paciente? Tem uma medida de qualidade da anestesia de hoje em dia é a preservação da função cognitiva do paciente no período pós-operatório. Vou explicar o que é isso. Muitos pacientes, em geral os mais idosos, eles apresentam, em determinadas cirurgias também, que é mais frequente na cirurgia de quadril e na cirurgia cardíaca, eles apresentam confusão mental no pós-operatório. A maior parte das vezes, felizmente, é reversível. Por que isso acontece? Existe um fenômeno, chama apoptose neuronal, existem vários outros fenômenos para explicar isso, mas isso pode acontecer. Então, existe um centro mundial, na verdade ele está localizado na Suíça e eles acabam expandindo esse conhecimento para o mundo inteiro para que você saiba preservar a função cognitiva do paciente no período perioperatório. Função cognitiva trata-se de a pessoa executar suas funções habituais. Saber que esta é uma garrafa de água, eu abro assim, eu tomo assim e fecho. Parece que é uma coisa simples, mas às vezes o paciente que está com algum desses problemas da função cognitiva não consegue realizar. Isso é muito mais comum em pacientes idosos, acima dos 65 anos. Então o que a gente faz? Antes da cirurgia, se o paciente tem um índice de massa corpórea muito baixo, se ele faz uso de medicamentos psicotrópicos ou antidepressivos ou ansiolíticos, se ele faz uso de 3 ou mais medicações diferentes para tratamento dos seus quadros clínicos, quaisquer que sejam eles, pressão alta, asma, diabetes, hipercolesterolemia, já tomou 3 remédios, esse paciente merece um teste de cognição. Esse teste consiste em você apresentar uma folha de papel em branco para ele, pedir para ele desenhar um relógio analógico com uma determinada hora, tudo isso é padronizado. E antes de desenhar o relógio, você diz a ele 3 palavras e peça para ele prestar atenção, porque as palavras ele vai ter que repetir depois de desenhar o relógio. O teste é positivo se o relógio estiver inadequadamente desenhado ou se ele esquecer pelo menos 2 das 3 palavras. Você fala, bom, esse paciente tem chance de ter algum problema no pós-operatório. Ou agitação ou depressão de não reconhecer os familiares, por exemplo, de agitar muito no pós-operatório. Vou contar um caso que aconteceu. E aí você avisa a família, sempre tem que avisar a família de que isso pode acontecer, mas você está quase que obrigado a executar algumas medidas para minimizar esse tipo de risco. Que medidas? Às vezes o paciente usa óculos, você devolve o óculos para ele rapidamente. Às vezes ele usa aparelho auditivo, você dá o aparelho auditivo. Você põe a família perto rapidamente, trata o quadro doloroso, trata a hidratação, né? Verifica o grau de hidratação.
E se nada dessas medidas adiantar, você lança a mão de medicamentos neurolépticos, que já protocolarmente tem em alguns hospitais de São Paulo. Eventualmente até precisa chamar psiquiatra para cuidar desses pacientes. Mas isso ocorre todo dia? Não, é muito raro. Bom. Nos meus 35 anos de medicina, 32 de anestesia, eu já vi, sei lá, umas 2 vezes só. É raro, mas acontece. E quando acontece, é muito ruim, né? Para a pessoa e para a família. Sim. Então, isso é um avanço dentro da anestesia. O outro avanço dentro da anestesia, que é maravilhoso, é o monitor de nocicepção. Que isso? Monitor de nocicepção é um monitor muito novo, que você encosta na pele da pessoa, coloca como se fosse um oxímetro, né? E ele consegue detectar a sudorese daquela ponta do dedo, né? Ele consegue detectar a hemoglobina da ponta daquele dedo e consegue detectar os batimentos cardíacos, e ele é inteligente o suficiente para verificar a tendência de tudo isso. E durante a cirurgia você pode aumentar ou diminuir a quantidade de anestésico baseado no monitor chama NOL, né? Nociceptive, NOL. Tem outras marcas muito famosas, não é de uso habitual aqui no Brasil ainda, devia ser, porque é uma coisa muito cara, mas é um avanço espetacular. Num dos hospitais que eu trabalho, a gente recebe dentro do comitê de novas tecnologias, a gente recebeu e faz. Tem vários outros avanços, a intubação, que sempre é um tabu para as pessoas, você fala, a intubação da pessoa é mais difícil porque ela tem características anatômicas peculiares. A gente também lança a mão de vários dispositivos que você pode fazer tudo com segurança. Então a anestesia é um processo absolutamente seguro. Não há problema. Por que as pessoas têm medo? Pode ser medo. Por que as pessoas têm medo? Porque elas perdem a consciência e perdem o controle sobre elas mesmas, né? Mas tem a pessoa para cuidar dela durante o procedimento, né? Que é o anestesista. Durante todo o procedimento e no pós-operatório para o tratamento da dor aguda pós-operatório, evitando inclusive que esse paciente desenvolva dor crônica, que é uma outra questão que a gente pode deixar para conversar outro dia. Muito obrigada, doutora. De nada. Dúvidas? Escreve para mim. Manda um WhatsApp. Isso. Manda um direct. É isso aí. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada.